Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. O meu nome é Catarina, a enfermeira que se lançou na aventura dos podcasts, e cá estamos mais uma vez para falar da pessoa que está atrás do profissional. Muito grata por estarem desse lado e por assistirem a mais um episódio do nosso podcast Circo a Vapor, Health Cardside Nursing Hall. Vocês são os bravos corajosos que fazem parte da comunidade do Circo a Vapor. Os verdadeiros, os fiéis, os companheiros, aqueles que nunca saem perto de nós. Não se esqueçam de seguir a nossa página do Facebook e do Instagram. Está lá tudo. Deixem os vossos comentários e ideias, sem haters e destilaria de ódio. Please! Mas avançando aqui hoje no nosso programa, escrevi a Camões, nos Lusíadas, que os portugueses de 500 seguiam venturosos por mares nunca antes navegados. E não era uma jornada fácil nem isenta de riscos, quando se colocavam em perigos e guerras esforçados, ultrapassando limites que para a época pareciam inultrapassáveis, sendo necessário mais do que prometia a força humana. A coragem e a bravura faz parte do ADN dos nossos antepassados e deixou esse legado em alguns de nós. Mas vamos lá carregar no botão da máquina do tempo, avançar mais de 5 séculos e voltarmos ao presente. A nossa convidada de hoje carrega toneladas de coragem, para além de uma delicadeza e uma sensibilidade que vai além dos comuns mortais. Conhecemos-nos há uns anos numa situação que considero de empoderamento feminino. Qual lei das depilações? Começávamos uma relação tímida, mas que se manteve até hoje. Desde essa altura, muito mudou nas nossas vidas e em diferentes projetos profissionais que ambas nos víamos envolvidas. E foi giro quando a convidei para ser uma das convidadas do Circo a Vapor. Primeiro porque é uma riqueza e um contributo extraordinário de partilha ter-te aqui. Segundo, porque aceitou de imediato. Mas hoje, além de estar muito feliz por ter a nossa convidada, quero apresentar-vos um novo elemento que vai entrar por este circo de variedades. Assim gostaria de dar as boas-vindas ao Filipe, a nossa nova voz. O Filipe é alguém muito dedicado e perspicaz. Um enfermeiro empenhado neste mundo do cuidar, apaixonado pela profissão e pelas novas tecnologias que vem complementar o nosso podcast com a sua perícia. Neste momento desempenha funções de enfermeiro numa área muito especial e querida, os cuidados de saúde primários. Querido Filipe, bem-vindo também a este lugar, que seja também teu. Obrigado, Catarina. Muito obrigado pelas tuas palavras e obrigado por me convidares para este teu circo a vapor. Então, ele hoje fará as honras de nos apresentar e introduzir a nossa convidada. E então conta-nos lá, quem é afinal a enfermeira Cátia Simões? A Cátia Simões nasceu em Marinhais, uma localidade situada em pleno coração da Lesíria ribatejana, inserida no concelho de Salvaterra de Magos. É uma enfermeira que não pensava em sê-lo. Na verdade, a vocação de infância era mais para a área dos números e da matemática. A enfermagem surge pelo exemplo da sua irmã mais velha. A irmã, já enfermeira na altura em que ela decide escolher um curso de ensino superior, inspirou-a a seguir esse caminho pelo mundo dos cuidados e a apaixonar-se pelo que faz. Assim que se licencia, inicia funções no serviço de neurotraumatologia. Percorre em part-time o serviço de diálise, mas a determinada altura começa a não conseguir desprender-se das histórias dos doentes e dos familiares, pelo que procura enverdar por uma área mais tecnicista, iniciando funções assim no bloco operatório do Hospital Egas Meniz, em Lisboa. É neste local que, em 2017, é convidada a integrar a missão de Urologia, Saúde para todas as especialidades, em São Tomé e Príncipe, um projeto de cooperação entre Portugal e o Instituto Marquês Valflor, santomense. Um projeto onde equipas portuguesas especializadas vão até São Tomé e fazem consultas, cirurgias e acompanham os pós-operatórios em áreas cujo Sistema Nacional de São Tomense não consegue dar resposta. Após esta experiência, decide conhecer melhor este país e embrenha-se sozinha durante 2 semanas por lá. Foi durante esse tempo que surge a ideia do projeto de viagens Not So Common Trips, um projeto dedicado a viagens de aventura, low cost, onde a riqueza da experiência está no contacto direto com a natureza e com as pessoas locais. Um projeto mais direcionado para o público feminino, mas não só. Assume assim o papel de líder de viagens, um dos melhores trabalhos do mundo, mas também uma função que acarreta enormes responsabilidades. A par deste projeto, em 2019, faz uma pausa da profissão de enfermagem e durante cerca de 5 meses vai viajar pelo mundo. Faz voluntariado, experimenta o workaway e, segundo ela, ganha tempo para parar e refletir neste mundo tão agitado. Atualmente, encontra-se em Portugal, refém de uma certa pandemia, que por aí anda, sem grandes planos, pois constantemente estes são postos à prova.
Uau, que grande apresentação! Obrigada, Filipe, por essas tuas palavras. Antes de mais, quero só dar-vos aqui um pequeno feedback. A nossa entrevista foi realizada por videoconferência, pelo que a qualidade de som pode não ser a ideal. Então, bem-vinda, Kátia! Bem, bom dia, que enquadramento! Fico muito grata pelas tuas palavras e também pelo convite, obviamente. Tenho todo o gosto em partilhar as minhas histórias contigo, ainda por cima uma pessoa que como eu, é muito sonhadora e, portanto, para mim é um enorme prazer falar contigo e termos aqui este nosso espaço. Bom, o que é isto de ser enfermeira? Olha, como já conversámos anteriormente, enfermeira nunca foi o meu sonho desde menina. Nem foi ser enfermeira, nem foi casar, nem ter filhos. E, portanto, a enfermagem surge um bocadinho quase por osmose familiar, porque a minha irmã, que é 10 anos mais velha, acabou por tirar o curso de enfermagem e na altura, eu com meus 17, 18 anos, não é? Achava muita graça, ali no início dos anos 2000, achava muita graça ela ter sempre dinheiro para viajar, andava sempre a viajar, todos os anos fazia viagens enormes, tinha a sua independência financeira, tinha a sua casa e, portanto, como qualquer pessoa com os seus 17 anos, na altura de fazer uma escolha para a vida, eu achei que eventualmente poderia ser por aí o meu caminho. E fui tirar o curso de enfermagem. Quase sem conseguir ver agulhas, ver sangue, mas, enfim, achei que seria por aí o meu caminho, ou pelo menos o início do meu caminho. E acho que a enfermagem é um pouco isto, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Portanto, no início, claro que o curso de enfermagem não dá-nos as bases, mas depois quando começas a trabalhar, quando começas a ter alguma experiência profissional, aí sim, eu acho que aí sim começas a perceber o que é verdadeiramente cuidar do outro. E, portanto, a minha experiência começou inicialmente por uma enfermaria de neurotraumatologia no Hospital Egas Muniz. E foram anos de, enfim, muita aprendizagem, obviamente, de ganhar destreza manual, de conhecer o que era verdadeiramente o mundo da saúde e pelo qual me apaixonei. Eu acho que tenho jeito para as pessoas e tenho jeito para os doentes. Acho, não é? Sei que tens. Tenho jeito para as pessoas com toda a certeza. Aliás, transmite isso, essa ligação. E eu estou a falar pessoalmente, obviamente, nunca estive como doente contigo, atenção, ainda bem. Mas nota-se que há um grande carinho e um grande cuidado da tua parte para com as pessoas. E isso não só na área da saúde, mas também noutros contextos, não é? É uma forma de ser, não é? Sim, eu acho que tenho jeito para pessoas, verdadeiramente. É engraçado, por acaso, é curioso que eu nunca estive do outro lado. Nunca fui doente, felizmente. Nunca fui doente. Mas acho que o simples facto de tu teres um sorriso, teres uma palavra, teres uma frase tranquilizadora, não é? Isso faz a diferença total na relação que tu constróis com a pessoa. Mas isto não só com os doentes, com os nossos amigos, com o senhor do talho, com o senhor do supermercado. Portanto, se mostrares o sorriso e tiveres uma abertura para a pessoa, isso melhora logo em muito a tua relação. E eu faço isso não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional. E, portanto, indo encontrar à tua pergunta, de facto a enfermagem aparece assim, portanto, um bocadinho chega assim tímida, não é? E depois instala-se, mas obviamente que muitas outras coisas existiam na minha cabeça, na minha vontade de fazer e de acontecer. Eu sei o quanto tu sonhas e isso é tão bom sonhar. Pronto, alinho um bocadinho nestas coisas do sonhar, é o que nos alimenta, não é? Estávamos aqui há pouco a falar, antes de começarmos, que era um bocado isso, o sonho é que nos alimenta, que nos dá vida. E esta coisa da relação também, que eu queria pegar outra vez, porque gostei de te ouvir a dizer que não é parte técnica, e eu ando assim um bocado a pensar sobre isso. Eu acho que nós somos muito técnicos, mas esquecemos-nos às vezes da relação. Achas que isso acontece na nossa profissão? Às vezes que nos focamos demasiado na parte técnica e esquecemos da parte relacional com a pessoa que temos à nossa frente? Obviamente, somos pressionados para isso, especialmente tal como tu. Eu também trabalhei, tal como tu, que ainda trabalhas, mas eu também trabalhei em bloco operatório durante muitos anos. Mas eu acho que o nosso humanismo tem que estar sempre presente.
quer na relação de, obviamente, enfermeiro e doente, mas também na relação de equipa, não é? Na relação com os médicos, com os cirurgiões, com os anestesistas, com o auxiliar de ação o assistente operacional, portanto, a parte tem que estar sempre desenvolvida na nossa relação com os pares. Sim, é verdade. Olha, mas então agora passando aqui para um outro tema que eu acho que tu também, que é uma grande parte tua, que é a questão do voluntariado, que também veio aí na tua vida, assim, também, assim, com uma vontade inicial, mas depois foi sendo desenvolvida. Conta-me lá, como é que é isto, como é que tu vives esta questão do voluntariado e como é que geres isso assim na tua parte pessoal e profissional, como é que fazes? Bom, o voluntariado veio, também surgiu de uma situação inesperada, digamos assim. Mas lá está, quanto mais tu dás às pessoas, mais recebes. E, portanto, quanto mais tu te permites, mais as coisas acontecem. E, de facto, acabei, acho que não vale a pena estar aqui a enquadrar a situação, mas integrei uma equipa especializada em urologia e fiz a minha primeira missão em 2017 em São Tomé e Príncipe. Portanto, éramos 3 enfermeiros, 3 médicos, e tivemos a fazer cirurgia, portanto, cirurgia simples, obviamente, no único hospital público que existe em São Tomé e Príncipe. E se existia já ali, portanto, uma sementezinha a ser criada, até porque dentro do meu contexto pessoal e amigos e familiar, existem algumas pessoas ligadas ao contexto humanitário e, portanto, este foi um momento de explosão. Se esta vontade já existia, este foi um momento de explosão. Foi uma experiência extraordinária. Foi o meu primeiro contacto com a África, propriamente dito, e São Tomé e Príncipe é uma África abençoada. Para quem conhece, sabe que é um país de gente muito genuína, de gente muito simples, que valorizam bastante o trabalho dos profissionais de saúde, porque lá está, existe uma carência enorme nessa área, e, portanto, eu senti-me quase uma deusa, não é? Eu senti-me verdadeiramente não um poder, mas senti uma grande valorização da nossa profissão nesse momento. Senti que fazia a diferença. Muito, muito marcado, que já, para quem está, eu acho que os países ocidentais, ou nós aqui na Europa e em outros países assim, com um grande desenvolvimento em termos de saúde, nós damos isso por adquirido, não é? Então acabamos por não valorizar muito essas pequenas, não são pequenas coisas, são grandes coisas, mas que, como são dados adquiridos, é quase como ter água, ter eletricidade, nós não pensamos nisso, é uma questão, faz parte, não é? Quando vamos para um sítio e não há, vemos que isso realmente faz toda a diferença e vemos um agradecimento, não é o agradecimento, mas o reconhecimento dos outros, não é? Precisamente, porque nós não vamos salvar vidas, atenção, quer dizer, também salvamos vidas, obviamente, mas vamos sim dar qualidade de vida àquelas pessoas. E, portanto, tu sentires que pessoas que já estão há anos e anos e anos com a doença, que não vale a pena especificar, e que a partir daquele momento a sua qualidade de vida melhorem muito, não é? Enquanto que aqui, obviamente, nós temos uma situação de saúde, passado pouco tempo, essa situação de saúde está resolvida, lá demora muitos anos, porque até as equipas lá chegarem neste tipo de projetos, demora muito tempo e a carência de recursos de saúde lá é enorme. Portanto, quando tu sentes que as pessoas têm um sorriso verdadeiro e um olhar verdadeiro de agradecimento, isso vale por muitos anos de trabalho. É, não é? É uma enche-nos a alma, enche-nos a alma. Sim, muito mesmo. Eu acho que sim. São Tomé e Príncipe é um país muito querido dos portugueses, não é? Foi uma ex-colónia nossa, portanto há sempre um carinho muito especial e eu acho que as pessoas lá também são bastante especiais, por isso, são muito genuínas, trazem uma grande ligação à terra e uma grande ligação depois uns aos outros, porque faz parte dessa necessidade de comunidade também que se vive, não é? Mas tu terás o melhor para me dizer sobre isso do que eu, porque eu nunca estive lá, gostaria muito. Quem sabe, se não vou numa viagem, quem sabe, vais-me já contar. Mas eu queria aqui também perguntar-te, que eu sei que antes de falarmos aqui do teu projeto e do teu
especial, que eu acho que é um projeto com muito carinho. Queria que tu partilhasses também comigo, e com os nossos ouvintes, a questão do... Sei que fizeste uma missão de voluntariado um bocadinho mais fora da caixa, que não foi integrada assim numa questão de âmbito da saúde, mas numa missão que vai para além disso. E depois também é com muito... como é que eu ia dizer aqui esta coisa? Que é um aspecto muito, muito particular, porque é relacionado com livros, que é uma coisa que eu adoro e que eu acho espetacular. Conta-nos a nós, como é que foi isso? Vá. Sim, portanto, a área de educação também é uma área de grande carência naquele país. Mas para te contar a história, tenho de contextualizar aqui um pouco a situação. Porque em 2008 eu repeti essa missão que já referi, 2018, e acabei por estar também, portanto, na missão durante um período de tempo, mas aproveitei também para viajar sozinha no país. E nesse momento estava sozinha, portanto, ali com todas as energias, com todas as ideias a fluir, e surgiu-me uma ideia que já há algum tempo eu tinha de criar um projeto de viagem, ou seja, um projeto em que eu acompanho as pessoas numa viagem como eu gosto, portanto, mochileira, de contacto com as pessoas, contacto com a comunidade, e comecei a achar que isto podia fazer sentido, levar, portanto, turistas, maioritariamente mulheres, portanto, desafiar as mulheres a viajarem sozinhas. E, portanto, começou a surgir assim estas ideias. Mas para colocar estas ideias em marcha, eu precisava de algum tempo para também conhecer o país, criar contactos e criar parcerias. E, portanto, voltei a Portugal, falei com um amigo meu acerca desta minha ideia e disse, olha, eu gostava muito de ir, portanto, construir a viagem, fazer algumas parcerias e, olha, não me queres acompanhar? E o meu amigo também, como eu e como tu, cheio de ideias, disse, com certeza, vamos embora. E, portanto, acabou por ir comigo. E um dia, numa conversa, totalmente informal, ele diz-me, olha, já que vamos a São Tomé e Príncipe, o que é que achas, porque ele também já conhecia o país, o que é que achas de levarmos algum material escolar? Ok, parece-me aceitável. Bom, mas do material escolar passámos para a dificuldade de conseguir transportar esse material escolar, porque, portanto, transportá-lo dentro das nossas malas não era uma possibilidade, pelo menos para a quantidade de material que nós queríamos levar. E então, através de alguns contactos de empresas, nomeadamente da empresa dele, que é uma empresa internacional uma empresa de transportes, digamos assim, internacional, não vale a pena dizer o nome. E então ele conseguiu que nos pagassem o valor do frete desse material escolar. Mas tínhamos outro problema, que era desalfandegar esse material escolar. E, portanto, através de mais uns quantos contactos, em São Tomé, conseguimos chegar à Secretaria da Cultura e à Secretaria da Educação e eles disseram-nos, muito bem, sim senhor, tragam material escolar, tragam livros para a biblioteca e nós pagamos o desalfandegamento desse material. E, portanto, a ideia surgiu assim, com muitos e-mails, muitas trocas de mensagens, algum friozinho na espinha, porque pensámos onde é que nós nos estamos a meter. Começámos a pedir livros aos nossos amigos, aos colegas de trabalho, portanto, tudo livros em segunda mão, em bom estado, e, portanto, acumulámos cerca de 800 quilos de livros, foi à volta de 1.700, digamos assim, 1.700 unidades, que deu cerca de 43 caixas e muito trabalho. Depois acabámos por fazer também um documento Excel, onde ia todos os livros que nós conseguimos recolher, e chegámos a São Tomé e Príncipe com 800 kg de material, de livros e algum material escolar. Depois a ideia pegou de tal maneira que nós acabámos por levar muito mais livros do que material escolar. E foi muito interessante essa experiência, porque nós, obviamente, foi uma coisa muito caseira, não é? Foi uma conversa de café que surgiu e começámos ali com os contactos e tal. Conseguir quem nos pagasse, quem nos alfandegasse, quem transportasse. Essa parte foi muito desafiante, obviamente. Mas quando demos por isso e quando chegámos a São Tomé, finalmente com todo aquele material,
percebemos que tínhamos toda uma comitiva à nossa espera e que, afinal, aquilo que nós achávamos que estávamos a fazer, que era, enfim, levar livros, tornou-se numa iniciativa que mobilizou muita gente. Muita gente mesmo. Tínhamos, inclusive, algumas entidades à nossa espera. A televisão santomense. Uau, eu acho isso lindo, 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 lindo. Sabes E porquê? nós éramos todas parolos a querer levar livros. Mas é tão bonito ver o quanto eles valorizaram essa vossa iniciativa, que parecia no início assim, dizer uma coisa assim de algibeira, que tornou com esta dimensão e esta solidariedade toda que também que vocês envolveram, os vossos amigos e colegas e conhecidos, no fundo, foi assim uma rede que vos acompanhou, não é? E brilhantemente que vocês desenvolveram. E quando eu soube desta história, eu disse, eu tenho que partilhar, porque isto é tão bonito, é pensarmos que às vezes de uma ideia à concretização basta muito, não é assim tão difícil, pomos muitos entraves às vezes nas coisas, não é? Tal e qual. Acima de tudo é manter a persistência, não desistir e arranjar sempre contactos, ir sempre perguntando aos amigos, quem é que achas que pode ajudar? De que forma é que eu consigo chegar a esta pessoa? Lembro-me há uns tempos atrás de ouvir que para chegares até ao Presidente dos Estados Unidos precisavas de 7 pessoas, não é? Para chegares a quem tu precisas não deve ser muito menos. É mesmo. E por isso eu acho que lanço aqui o desafio para toda a gente que nos ouve, quando tiverem uma ideia e quando acharem que realmente aquilo é de coração, façam isso, não tenham medo, vão à frente. Porque é aqui o exemplo perfeito da Kátia que fez isto e que levou e que tenho a certeza que alegrou imenso muita gente em Santo Tomé. Eu acho que estão a dar uso àqueles vossos livros que para nós aqui, se calhar em Portugal, muitos de nós já não ligávamos, não é? Já eram coisas que estavam arrumadas na gaveta, na prateleira e que não faziam sentido e que foram dar uma nova vida. E isto lá está também é um bocadinho da economia circular. Aquela economia que agora tanto defendemos e que pensamos na reutilização das coisas e no uso em segunda mão dos nossos objetos, das nossas coisas, que para nós agora já não são úteis, mas poderão ser para outros, não é? Precisamente. Esse também foi um dos objetivos, que era aproveitar tudo aquilo que nós temos, todas as pessoas que estão à nossa volta, tudo aquilo que nós temos a mais, reaproveitar para pessoas que, enfim, têm essa carência. Neste caso foi livros, mas pode ser toda uma série de coisas, não é? Roupa, objetos, móveis. É mesmo, tudo isso. Eu acho que temos que ponderar mesmo isso. A economia circular tem que entrar na nossa vida como se fosse uma coisa normal. Como, não pensar nela como uma coisa especial, mas uma coisa do dia a dia, não é? Olha, e daí até que, para além disso, foste para um outro projeto a seguir, que eu acho que ainda muito mais giro, que é ser líder de viagens, que é uma coisa brilhante, não é? Para quem a enfermeira de repente diz assim, nós somos um bocadinho líderes na gestão do nosso doente. É verdade. Cuidamos aqui não só do doente, mas da família e daquela envolvência toda. Fazemos uma ponte entre a parte, por exemplo, muitas vezes entre a parte médica, a parte dos técnicos, a parte da relação dos próprios familiares e o doente, e somos ali o pivô. Depois, de repente, tu dizes, não, agora também vou ser líder de viagens e vou fazer um pivô, mas outra vertente. Como é que foi isso? Conta-me o teu projeto, que essa é a parte mais... que eu acho que toda a gente vai ter curiosidade, tu vais ter imensos, depois vão todos pesquisar a tua página, que ela tem uma página, mas ela já vos conta. Vai lá, Cátia, diz-me lá. Portanto, a Not So Common Trips, que é assim que se chama este projeto, nasceu em 2019, no início de 2019, e, portanto, tal como eu já disse anteriormente, veio desta minha necessidade de mostrar às pessoas, portanto, também este meu lado mais de viajante, não é? De líder de viagens, eu não gosto muito deste termo, de companheira de viagens, digamos assim, porque eu gosto de ir com as pessoas tornam-se minhas amigas. Grande parte das pessoas que eu já levei a São Tomé, grande parte, se calhar 50-50, eram meus amigos e os outros 50% tornaram-se meus amigos, digamos assim. E, portanto, foi um projeto que surgiu para colmatar esta minha parte, esta vontade de viajar, esta vontade de mostrar que é possível viajar sozinho, é possível viajar em África,
que São Tomé e Príncipe, todos os sítios, já sou um bocadinho abençoada, já tive a oportunidade de visitar alguns países, e São Tomé e Príncipe, de facto, é daqueles sítios que até hoje eu continuo a manter no meu top 3. Pela natureza, pela comida, por esta proximidade que nós temos com o povo santomense e com esta herança colonial que ainda nos une, e portanto acho que é um país único. E como tal, eu quis levar pequenos grupos e mostrar este lado mais intimista e mais de comunidade, portanto, e de mochileira. Mochileira. Portanto, eu estou sempre a dizer aos meus viajantes que isto é uma viagem para nós nos descobrirmos com... portanto, poucas coisas, levarmos poucas coisas, comermos com os locais e desfrutarmos da natureza. Acima de tudo é isto que eu quero mostrar. E olha, estava a correr muito bem, por acaso. Só um pequeno à parte. É que eu não quero profissionalizar esta ideia. Portanto, eu quero que esta ideia continue a ser o meu hobby. Eu acho que quando profissionalizamos as coisas, às vezes perde um bocadinho a graça, não é? Porque torna-se o nosso trabalho. E, portanto, eu não quero que isto se torne o meu trabalho. Eu quero que continue... Achas? Perdemos um bocadinho o coração. Acho que sim, porque depois podem sempre vir aquelas fio de dinheiro, todos nós temos contas para pagar, e, portanto, vem sempre essa máxima. E eu não quero, acima de tudo, eu quero continuar a ir a São Tomé e Príncipe, quero mostrar este lado mais romântico de São Tomé e Príncipe, e quero, acima de tudo, que as pessoas conheçam um país que é-nos tão próximo, não é? Mas que as pessoas não conhecem. E desafiar as mulheres, eu quero muito desafiar as mulheres. As mulheres hoje ainda têm muito medo de viajarem sozinhas, e eu percebo, atenção, também já viajei sozinha e sei o quanto o desafio que isso implica, mas quero muito desafiá-las. Não tenham medo, integrem-se em grupos, vão. As mulheres estão cada vez mais emancipadas, têm cada vez mais independência financeira para fazer. Às vezes não têm companhia, não se acanhem, vão, integrem-se em grupos. Tabus, não achas? Eu acho que esse é um trabalho também giro, porque... não é só, eu acho que estamos num caminho certo de emancipação financeira, social, de certo modo de respeito pelo espaço da mulher, mas as mulheres propriamente, elas mesmas ainda não se sentem assim às vezes, e isso limita-as, não é? E por isso, tal e qual. Mais do que propriamente os outros, às vezes são elas próprias que se limitam, não é? Tal e qual. E em Portugal nós ainda temos esta, enfim, ainda estamos um bocadinho acanhados, não é? Ainda somos um bocadinho tacanhos, especialmente nós mulheres. Temos muita dificuldade em sair da nossa zona de conforto, porque o X vai achar, o Y tem uma opinião, e, portanto, temos que cortar com essas amarras, fazer aquilo que nos faz feliz e ir de encontro àquilo que o nosso coração nos manda. E se ele nos manda ir viajar, eu tenho medo, mas vou. Vou na mesma. É? Eu tenho medo, mas vou na mesma. É isso. Olha, um bom princípio, porque quando temos medo de fazer alguma coisa, limitamos-nos e depois ficamos sempre com aquela coisa, eu devia ter feito, e pior do que ter feito é ter arrependimento por não ter feito, não é? Eu sou assim. O medo atraiçoa-nos os sonhos. E, portanto, a partir do momento em que nós temos coragem para cortar com esse medo, então já ninguém nos apanha. Olha, mas diz-me uma coisa, quando pensaste nesse teu projeto, e uma coisa é de pôr a ideia à prática, vai assim, às vezes vai uma distância, mas qual foi as expectativas? E tu tinhas as expectativas que tinhas no iniciais, depois quando chegaste lá, quais foram as maiores dificuldades? O que é que como é que a realidade bateu com a expectativa e com o sonho? Como é que fizeste para ultrapassar isso? Olha, honestamente, tinha zero expectativas. Ótimo, ok, pronto. Tinha zero expectativas. Achei que talvez fosse um projeto direcionado para os meus amigos e para as minhas amigas. Mas a verdade é que começou a ter alguma repercussão, portanto, porque os amigos começaram a contar aos amigos, e portanto isto é uma coisa muito caseira, e as pessoas começaram a ir comigo e começaram a acreditar em mim. E elas próprias começaram a fazer a maior publicidade, que é a publicidade boca a boca. E, portanto, sem ter expectativas, elas foram-se criando ao longo do tempo, mas de uma forma muito sólida, porque foi à medida que as coisas foram acontecendo. Portanto, fui sempre pedindo feedbacks por parte dos meus viajantes, sempre tentando melhorar,
Tive, obviamente, uma outra situação caricata e alguma que me deixou assim a tremer e a pensar, isto se calhar não é boa ideia. Mas a verdade é que eu venho sempre de lá, sempre de coração cheio, e aquilo que as pessoas me transmitem, as pessoas que vão comigo, me transmitem é que valeu verdadeiramente a pena. Aliás, já ouvi esta frase várias vezes, foi mesmo a viagem da minha vida, sinto-me uma pessoa diferente, é uma realidade que no início se estranha e depois se entranha, porque de facto é um país muito pobre e estas pessoas que viajam comigo já tiveram outras experiências de viagens, enfim, para sítios mais paradisíacos, não digo para mais paradisíacos, mas com outro tipo de condições. E, portanto, ali as condições são rudimentares, obviamente. E aquilo que eu quero também apresentar às pessoas é o lado B do turismo. Vamos ao lado A, obviamente, o lado bonito, mas também tem um lado B, que é esse que muitas vezes as pessoas não têm acesso, não procuram ou têm medo. E eu quero mostrar também essa parte, a parte menos bonita, mas que ao mesmo tempo é de uma beleza fantástica. Muito mais próxima, não é? Muito mais claro. genuína, muito mais verdadeira, não é? Eu acho que as pessoas quando se identificam com coisas verdadeiras, isso ficam preenchidas, porque senão... Eu acho que essa é a vantagem da tua experiência, daquilo que tu proporcionas às pessoas que vão contigo, eu acho que deve ser brilhante. Porque eu vou alinhar num dia destes, obviamente, quando a minha pequenina, que as pessoas aqui já sabem que eu estava grávida e portanto ela já nasceu, mas quando ela tiver um pouco mais de idade, eu alinho aí e vamos lá. Pronto, olha, Kátia, queria só, eu sei que agora com a questão da pandemia as coisas ficaram assim um bocadinho em stand-by, porque isto modificou um bocadinho os nossos planos e os nossos projetos, apanhou-nos assim numa avalanche, não é? Trouxe mudanças até para esse teu próprio projeto, porque condiciona as viagens, condiciona as estadias lá, a segurança em termos de saúde, não é? Tudo isso ficou um bocadinho à espera. Eu acho que eu digo assim à espera, porque estamos à espera que o mundo dê um salto. E eu queria saber se já tens novos planos, como é que já estás aí a projetar a reentrée pós-pandemia? Olha, de facto tive que reorganizar um pouco este projeto. Eu estive recentemente em São Tomé, em março, até para ver outras alternativas, porque se na Europa temos este tipo de restrições, São Tomé e Príncipe, com a carência de saúde que tem, de infraestruturas, de questões sanitárias e tudo mais, portanto, são questões que me preocupam. E, portanto, eu estive lá recentemente e agora, para já, o que estou a projetar é, durante o ano 2021 não vou programar nenhuma viagem, porque acho que ainda não estão garantidas as condições sanitárias e de saúde para o fazer, mas o que tenho recebido, e isso tem sido muito interessante também, são pessoas que me contactam e que querem ir, em família, portanto, famílias, grupos de amigos, e eu tenho estado a organizar as viagens para essas pessoas. Portanto, eu oriento, faço os tours, digo à pessoa, olha, vai a este sítio, fica neste sítio. Portanto, no fundo, organiza a viagem, não é? Tenho também os meus contactos com os guias locais e, portanto, é isso que tenho estado a fazer. E lá está, a dar também este feedback de como é que está a funcionar a questão do Covid, porque tens que fazer teste de Covid para viajar, tens que fazer teste de Covid lá, existe ali uma série de burocracias lá para poderes regressar e também alertar as pessoas, porque às vezes as pessoas não têm noção do sítio para onde vão. Portanto, a nível de cuidados de saúde, como é que funciona, se acontecer alguma coisa, o que é que pode... Na realidade, sim. Portanto, o que tenho estado a aconselhar é, depois de serem vacinados, então marquem uma viagem para São Tomé e Príncipe, porque para já eu acho que ainda não é seguro, para este verão. Portanto, eu acho que 2022... Eu quero aqui que tu diz lá novamente o teu sítio da internet, onde podemos ir visitar e ver imagens fantásticas, que a Kátia tem imagens fantásticas no Instagram, lindas de morrer, dá mesmo vontade de saltar para dentro da fotografia. Por isso, partilha aqui novamente para as pessoas irem vendo e eu espero que daqui haja alguns contactos que vão contigo.
Vão lá buscar, vão lá ver a Kátia e falem com ela, que ela é super, super fácil de comunicar. Portanto, como estão a ver. Kátia, diz lá o teu sítio, onde é que podemos encontrar-te? Portanto, podem me seguir na página de Facebook e de Instagram, Not So Common Trips, viagens e vulgares, se quiserem, ou viagens diferentes, e meterem gosto na minha página. É isso, gosto, vão lá pôr gosto, ponham gosto também aqui no nosso Circo a Vapor. Olha, só para terminarmos, e agora estamos quase, numa pergunta a Daniel de Oliveira, não é? Que a gente não pode deixar de lembrar desse momento. O que é que dizem os teus olhos? O que é que diziam os teus olhos? A Kátia respondeu-me assim, eu fiz a pergunta assim, eu achei o máximo, então vou dizer, ela diz-me, valorizar o tempo em família, com os amigos, porque a vida é efêmera e é muito rápida, passa muito rápido. Portanto, fazer da vida uma festa, devemos dançar e beber até cair para o lado, e eu acho isto o máximo. Lembrem-se disto. A Kátia é assim, nós somos assim, é isso que fazemos da parte da vida da saúde, na enfermagem, fazemos a vida uma festa porque queremos celebrar sempre, não é? Alguma coisa mais, Kátia, que queiras acrescentar? Olha, muito obrigada por estares connosco. Muito, muito obrigada. É sempre um gosto falar contigo, como sabes. Muito obrigada, eu. Partilhamos assim umas ideias e é espetacular. Está um grande entendimento, por isso as coisas acontecem. E é ótimo poder partilhar também este meu projeto. Estou muito orgulhosa da nossa conversa. É tão bom, eu gosto muito desta conversa. Olha, bem, para terminar, então, muito obrigada por estarem por esse lado, ouvirem as nossas palavras, e o Circo a Vapor termina por aqui. No próximo episódio, cá estaremos de volta com mais um convidado e sempre disponível para vos presentear com uma conversa que será fora da caixa, fora da box. Vamos lá ver. Beijinhos, até já, cá estaremos de volta.